Bom dia a todos. Papai do céu está tratando vocês bem, está cuidando de cada um de vocês. Papai do céu tem sido amoroso, generoso e gentil com a vida de vocês. É por isso que nós o adoramos e estamos aqui para render graças nessa manhã, para agradecer a Ele por todas as coisas que Ele tem feito, por todas as coisas que Ele tem mostrado para as nossas vidas, e como Ele tem prometido e concedido a nós tempo e graça na presença dEle, para que nós possamos aprender a sermos mais parecidos com a imagem do Seu Filho. Amém? Eu sou muito feliz de, nessa manhã, compartilhar a mensagem com vocês. A gente passou aí um período aí ouvindo sermões aí poderosos e firmes das parábolas de Jesus, ensinando para nós coisas profundas e vitais para o nosso amadurecimento cristão. Aí o pastor Felipe resolveu, não, a gente precisa de uns dias aí de folga, né? Fazer uma coisa mais suave. Aí ele me chega e fala, ó, pastor André, eu preciso que você pregue 3 sermões. Criação, queda e redenção. Só coisa leve. Se Deus nos ajudar, nós teremos 3 sermões aí com esses temas, e a gente vai caminhar junto, tentando entender um pouco mais do papel de Deus nas nossas vidas e nosso papel junto com Deus. Eu quero convidar todos vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, no seu capítulo 1. É facinho de achar. Novo Testamento, 4º livro do Novo Testamento, o Evangelho de João. Enquanto vocês acham, só cabe a gente entender que dos 4 evangelhos, 3 evangelhos se dedicam a fazer uma sinopse histórica da vida de Jesus, né? Mateus, Marcos e Lucas, eles se dedicam a descrever os episódios da vida de Jesus. João também o faz, mas ele se crava de forma muito mais contundente na característica divina de Jesus. Eu costumo dizer que os outros 3 evangelistas, sem nenhum demérito, eles olhavam para o que Jesus estava fazendo. Na minha opinião, João estava olhando para Jesus enquanto ele fazia. São 2 formas diferentes de olhar para aqueles acontecimentos que eles testemunharam ou que eles estavam próximos. E eu tenho um apreço muito grande pelo texto de João, pelos textos de João, né? E eu vejo nele uma profundidade que toca a minha alma, e eu gostaria muito de que Deus vencesse as minhas limitações para que eu conseguisse compartilhar tudo aquilo que eu sinto e entendo através da leitura desse texto. Diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio do seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou um ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória,
a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele a quem eu me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém a comunhão íntima com o Pai, o revelou. Graças a Deus, o Senhor é bom, Ele é maravilhoso. Esse texto, ele nos informa de uma verdade profunda e que o mundo teima, faz de tudo para negar. Que Cristo, em Jesus, Ele é o Deus que entrou no mundo, que se encarnou, que virou carne e ossos, pele, igual a nós, que escolheu diminuir, se esvaziar, que escolheu sofrer dores, fome, sono, frio, calor, dor, para que ninguém pudesse dizer: a divindade não sabe o que eu sofro. Para ninguém pudesse dizer: Deus está tão longe, Ele não tem ideia do que é ser gente. Deus, Ele se humilhou a uma forma inferior, de um Deus Criador, que brinca com as estrelas como se fossem bolinhas de gude. Ele se diminuiu ao tamanho de um ser humano, nascido em pobreza, nascido em dificuldade, nascido sob perseguição, nascido num canto obscuro da terra, para que somente pela sua palavra e pela sua autoridade ele se fizesse conhecido por todo o mundo. É essa verdade que o mundo tenta apagar, porque às vezes podem aceitar Jesus como um cara legal, alguém que disse coisas interessantes, um mestre da ética, talvez um filósofo, mas reconhecer que Ele é Deus feito em carne, isso é para aqueles que foram transformados em filhos de Deus. Se você crê nisso, pode dar um aleluia. Uma vez um teólogo que eu gosto muito disse que na encarnação de Jesus Cristo, nós vemos o próprio Deus se revelando à humanidade, comunicando sua palavra de amor e salvação de maneira pessoal e direta. Porque em diversas tradições religiosas ao longo do mundo, os deuses, ou o Deus que essas religiões apresentam, eles são realmente distantes, eles estão muito longe de um ideal ético, de um ideal moral, de um ideal de como viver, porque eles são deuses distantes, eles são deuses que habitam em lugares inacessíveis. Em Cristo, Ele se fez carne. Ninguém pode dizer: Deus não sabe o que eu estou passando, Deus não sabe o que eu estou sofrendo, Deus não sabe o tamanho da minha dor, Deus não sabe o tamanho da minha necessidade, porque Ele sim, acima de todos nós, mais do que todos nós, viveu cada uma dessas coisas, e viveu-nas de forma íntegra, total e em nosso favor. Como a gente tem uma tradição aqui na nossa igreja, os nossos sermões, eles são meio que carregados, sim, de uma teologia, de uma presença forte de conhecimento acadêmico, por assim dizer, e algumas pessoas às vezes contestam isso, né? Mas eu vou dizer, cara, se o sermão não serve para trazer isso, serve para trazer o quê? Autoajuda? Autocomiseração? Vai servir para ser um discurso político? Vai servir para ser um discurso motivacional para te dar uma injeção de ânimo para a semana? Lamento dizer, isso não seria um sermão. Isso aí você pode chamar um coach, colocar aqui, e ele vai fazer o papel muito melhor do que um mero pregador do Evangelho, que só tem o Evangelho para anunciar. Um pregador não pode ser um animador de auditório.
Eu sei que aqui ninguém está contestando isso, tá? Mas, às vezes, essas críticas chegam, sim, e é preciso respondê-las com integridade. Nossa igreja busca conhecer cada vez mais qual é o entendimento da palavra de Deus, para poder viver a palavra de Deus. E é por isso que os nossos sermões, às vezes, eles dão umas cutucadas fortes, né? Lá dentro da nossa alma, que a gente meio que revoluciona, engole em seco e diz, caramba, Deus está falando, é comigo. Ele conhece a minha dor, mas Ele também conhece o meu pecado, e Ele quer que eu seja transformado pelo poder dEle. Isso não se dá se alguém brincar aqui de animador de auditório. Isso só se dá quando a gente se entrega no que fala, no que ouve, no que recebe, no que passa a praticar e no que é transformado pela palavra do Senhor. O Senhor Jesus, Ele quando está manifestado aqui no Evangelho de João, João utiliza um jogo de palavras que é bastante complexo. Ele constrói um capítulo, esse preâmbulo do Evangelho de João, de forma bastante acadêmica e filosófica. Acreditem. Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra, aonde está escrito palavra, lá no grego, é logos. Não é o carro Logos que a Volkswagen tinha alguns anos atrás, que era uma porcaria, não. O Logos. Jesus, ele é reconhecido como o Logos encarnado, numa acepção teológica. E na cultura grega, esse Logos, ele não é uma palavra comum. Ele era um conceito filosófico explorado desde os filósofos pré-socráticos, no qual ele se expunha que esse era o princípio fundamental da existência do universo. Veja que é isso que João está estabelecendo. Ele está se comunicando com a cultura em que ele está inserido, num fraseado, numa palavra que aquelas pessoas ali conheciam, que haviam aprendido, que os maiores eruditos daquela cultura haviam evocado, e ele chama Jesus de Logos. Logos, para esses gregos, era a expressão máxima da revelação da divindade ao mundo. Era aquilo que havia mobilizado e que mantinha o universo em funcionamento. Pelo menos 3 grandes filósofos da época haviam tratado isso, cada um com as suas peculiaridades. O mais famoso desses, que é mais conhecido no mundo, é o Platão. Eles tratam desse tema em muitos dos seus escritos. Platão, por exemplo, tem um diálogo, acho que é com Trifão, se não me falha a memória, em que ele tem um diálogo a respeito dessa razão. Não, perdão, é Timeu. É o diálogo a Timeu, que ele trata dessa causa inicial que modela todo o universo. E por que eu estou dizendo isso? Tem muita gente que defende uma espécie de ignorância gospel, uma mentalidade anti-intelectual, anti-acadêmica, antissocial para o cristão. E se você alguma vez foi enganado por esse tipo de discurso, eu sinto te informar, mas o próprio Evangelho de João, que é o Evangelho que com mais simplicidade, ele apresenta conceitos, não só teológicos, mas como filosóficos, para dialogar com o mundo daquela época, utilizando daquilo que era mais profundamente arraigado naquela cultura. E esse homem, João, era um homem simples da Galileia, mas que se atreveu a entender o mundo onde ele estava inserido, para o qual ele foi enviado. Ele utilizou o seu tempo e sua juventude para entender, para além das peculiaridades da sua própria língua e local. Ele não se manteve ali restrito, adstrito, preso ao seu lugar inicial, à sua pobreza,
a sua falta de condição, a sua falta de recursos, para dizer: eu não vou servir a Deus desse modo. Não, ele se propôs a fazer aquilo que o mestre havia mandado, que ir por todo mundo, levar o evangelho a toda criatura. E ele não poderia fazer isso sem entender a língua, a cultura, a causa e a razão desse povo. Então isso não me dá o direito como cristão de achar que eu posso viver sem me comunicar com o meio onde eu estou inserido. Você foi chamado a ser luz para as nações. Luz na sociedade onde você está inscrito, na sociedade onde você está convivendo. E para você ser luz, você precisa trazer o que há de melhor. Ninguém pode ser luz comunicando ignorância. Ninguém pode ser luz comunicando preconceito. Ninguém pode ser luz comunicando uma mentalidade de regresso, de retroatividade. A pessoa, para ser luz, ela tem que entender qual é o papel daquela sociedade, qual é o seu papel nessa sociedade e como traduzir o evangelho para essa sociedade. E um capítulo tão pequeno do evangelho de João, que eu volto a dizer, é o evangelho de maior simplicidade. Ele não nos deixa confundir simplicidade com obtusidade. Usei essa palavra para provocar o nosso irmão Robert. Nosso irmão Robert, que sempre se viu provocado por isso. Ser obtuso é ser uma pessoa que não tenta agregar conhecimento, que se recusa a aprender. Uma coisa é real: ninguém nasce sabendo nada. A gente só nasce sabendo chorar. Todo mundo nasce sabendo chorar. Todo o resto você aprende. Você aprendeu a falar, você aprendeu a andar, você aprendeu a sorrir, você aprendeu a cantar, você aprendeu tudo. Então, tudo no mundo, todo conhecimento no mundo está disponível a você, se você se propuser, se você se colocar. Nada do que existe nesse planeta foi trazido por obra de mão alienígena. Foi desenvolvido aqui por outros homens, outras mulheres como você. Então, se você ainda guarda qualquer tipo de ranço que diz para você: olha, você não é capaz, você não só é capaz, mas como você é convocado por Deus para ser. Você é convocado por Deus e capacitado por Deus para ser, e para ser luz para as nações. Além disso, ao chamar esse contexto do Logos, João está fazendo uma coisa interessante. Ele está integrando Jesus àquela cultura. Ele está falando: olha, o Jesus que eu estou pregando não é o Jesus da minha cultura e religião semítica, judaica, hebreia, presa àquele lugar. Ele não é um Jesus que se veste apenas como judeu. Ele não é um Jesus que fala apenas hebraico ou aramaico. Ele não é um Jesus que nasceu apenas para revelar Deus ao meu povo judeu. Ele é um Jesus que veio ao mundo para salvar a humanidade. Ele, como elemento vital da criação, ele não criou somente a mim e ao meu povo. Ele criou tudo e todos. E tudo e todos estão debaixo da sua autoridade, do seu poder, da sua graça e da sua verdade. Essa medida de integração que João faz se opõe àquilo que a gente conversa várias vezes aqui na igreja, de qual foi o fracasso daquele povo judeu daquela época, que havia se apropriado de Deus, que havia se tornado o dono de Deus, e para quem Deus era apenas um caprichoso elemento da sua própria cultura. E por que eu digo isso? Porque uma tentação recorrente, comum, evangélica, é virar dono de Deus, que o Deus dos evangélicos é o Deus evangélico. Quando Deus nos chama para anunciá-lo a
todos. Quando a gente fala isso, a gente está dizendo, olha, não existe uma roupa certa de ver Deus. Não existe apenas um dia para buscar a Deus. Não existe apenas a igreja como lugar a igreja, templo, como lugar de encontro daqueles que amam a Deus. Que não existe somente esse espaço onde a palavra de Deus é pregada ou ensinada. Mas que nós nos reunimos aqui para adorar e nos sermos preparados para realizar todas essas coisas a todas as pessoas. Um cristão genuíno, ele não conhece essas barreiras. Ele sabe que o evangelho não é para ser pregado apenas na sua própria língua, apenas para pessoas que vivem, se vestem e falam com o mesmo sotaque. Nós somos convocados a anunciar o evangelho aos confins do mundo, a todas as pessoas que vivem de modos diferentes que eu e você, que agregam costumes, hábitos alimentares, culturas, em sociedades tão diferentes da nossa, como a própria sociedade lá dos judeus do primeiro século é diferente da sociedade que vivemos. Esse desafio constante da gente se esvaziar de nós mesmos é repetir o exemplo desse Deus maravilhoso que se esvaziou da sua divindade para encarnar. E sermos criativos no nosso processo de levar o evangelho como ele foi criativo a nos criar, tão diferentes entre nós, porque se vocês olharem ao seu redor, cada um aqui tem características físicas, pessoais, particulares, totalmente diferentes. Nós somos convocados a traduzir o evangelho para a linguagem, e não é só a língua portuguesa, a linguagem que a pessoa entende. A gente precisa inserir o evangelho na cultura, na compreensão de mundo que a outra pessoa tem. Traduzir de forma que ela entenda aonde que ela está se distanciando de Deus e como se aproximar de Deus. Nós somos herdeiros de Cristo e por isso precisamos aprender com Ele como fazer todas essas conexões, lidar com essas diferenças. Alguém falou uma vez, recriminando Jesus, que ele comia com pecadores. Eu fico imaginando Jesus dizendo, eu estaria em maus lençóis, se eu encarnado não pudesse comer com o pecador. Ia comer sozinho o resto da vida. Não ia ter jeito. E por que eu digo isso? Porque nós não podemos agir assim. Essa compreensão nos evoca esse contexto, de que nós temos o dever de entender o conteúdo da nossa sociedade, não só a nossa sociedade local, mas às vezes aquela ampliada que por algum motivo a gente convive, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, seja em faculdade, seja em qualquer tipo de relacionamento, de saber, entender o outro, de modo que a gente consiga falar do evangelho, de modo que o outro entenda. Eu conversava com o Rodrigo outro dia lá em casa, e eu estava falando sobre um vídeo que eu havia assistido, que eu achei assim muito tocante, muito tocante. Um rapaz viajando para fazer turismo, foi para Orlando. O pessoal vai para turismo Orlando para fazer turismo, O pessoal vai para Disney, para Universal, para um monte de coisa. E ele pega um Uber, Ele chama um Uber, pega um Uber, tá chegando lá no aeroporto, pega um Uber e conversa vai, conversa vem. Ele pergunta o nome do motorista, até por educação, dialogar com a pessoa. Está no aplicativo, mas não custa você esticar, puxar o assunto, E o rapaz, ele tinha um nome bíblico. E o passageiro brasileiro pergunta para ele se ele sabe o significado daquele nome, que aquele nome é da Bíblia. Ele fala, nem sabia que era da Bíblia. Aí, você não conhece Jesus? Não. Uma pessoa de uma vida secular, formada às vezes numa família secular, que não teve costumes religiosos, nada disso.
E esse brasileiro ali, sentado no banco de trás, falando em inglês, se preparou foi para os Estados Unidos, ele tinha que pelo menos falar um pouco de inglês, né? Ele anunciou o evangelho com muita simplicidade, aquele homem. Um evangelho de reconciliação, de mudança, de transformação de vida. E o rapaz dirigindo começou a chorar sem parar. E eles tiveram que parar o carro, e ele fez ali um apelo, e oraram juntos. E aquele rapaz que estava apenas como motorista de Uber, ou qualquer outra empresa dessas, se rende ao Senhor. Distante da sua cultura, distante do seu local de nascimento, falando uma língua que não é a sua, com as dificuldades de alguém que está falando uma segunda língua, no primeiro dia que chega, tem a oportunidade de perguntar o nome de alguém, e a partir do nome da pessoa, anunciar o evangelho. É isso que João está falando. Usar dessa criatividade, segundo os propósitos de Deus, para comunicar esse princípio mobilizador e motivador de todas as coisas, para que o evangelho seja anunciado, seja vivido. Algumas pessoas às vezes questionam, e eu entendo o questionamento. A igreja no Brasil, ela se desenvolveu muito nos últimos 100 anos, e nos primeiros anos a gente usava umas versões da Escritura que foram traduzidas ao longo do século 17, 18, então tem as características de um texto mais antigo, né, que a gente não fala daquele jeito. Quem tem Bíblia Almeida, eu tenho Bíblia Almeida, várias pessoas têm, e lá na Bíblia Almeida está escrito verbo, e aqui eu usei a palavra para traduzir quem é Jesus. E às vezes a pessoa questiona que a gente está mudando as coisas. Aí a gente precisa entender por que logos, às vezes estava escrito como verbo e às vezes está escrito como palavra. O que acontece é que essa tradução para verbo, ela vai acontecer lá no século IV com um acadêmico, um erudito daquela época chamado Jerônimo. Jerônimo erudito, cara top da época dele, né? E ele está lá em Jerusalém estudando tanto o hebraico quanto o grego. Ele faz uma tradução para o latim, num texto que vai ser chamado Vulgata Latina. E ele olha para Logos e vê que a palavra que melhor comunica esse conjunto de questões é verbum, no latim, que também significava palavra, significa ação, significa princípio. Só que quando vai se traduzir para o português, vai-se pela similaridade de verbum para verbo. E verbo, ele não tem essas mesmas conexões. Aí, mais recentemente, tradutores entenderam que a palavra mais adequada não era verbo, mas sim palavra, num contexto mais intenso, né? Normalmente, quando a gente fala da palavra, nós estamos falando justamente da própria presença de Deus. Como na nossa língua, a palavra tem essa conexão, fez essa substituição. É só um disclaimerzinho para a gente conseguir limpar isso também da frente, tá bom? Agora a gente vai prosseguir falando sobre como ele continua essa carta, explicando que Deus em Cristo, como Criador, Ele estava presente em tudo, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu quero que vocês percebam o seguinte: a existência toda, tudo que existe, depende de uma ação determinada por Deus, correto? Ele criou o universo. O universo é uma extensão da sua glória. Deus não está restrito ao universo, Ele é maior do que o universo. E esse universo existe por uma ordem sua, e é mantido funcionando por conta de Cristo. Veja bem, nós estamos como hóspedes na casa do Criador. Essa é uma conexão que às vezes é difícil da gente perceber. Sabe por quê? Porque a gente tem mania de dizer que isso aqui é nosso. A gente fala, eu falo meu carro, minha moto, meu apartamento, meus filhos, minha esposa, meu trabalho,
minha cidade, meu país, meu isso, meu aquilo. Nós temos uma constante e contínua sensação de que nós somos proprietários e possuidores de todas as coisas. À luz daquilo que a gente viu agora, isso é verdade? Ou nós somos hóspedes e estamos num mundo que não foi criado por nós, não foi criado para nós, porque o mundo, o universo não foi criado para você. Ele foi criado para a glória do Criador. Você foi criado para a glória do Criador. Nós recebemos a oportunidade de existir, de viver, de desfrutar de toda essa graça, de toda essa possibilidade. Deus nos convida a celebrar com Ele, estando na festa que é dEle, que é para Ele, que nós fomos convidados, e nós agimos de forma arrogante, nos apropriando daquilo que não é nosso. E isso está profundamente ligado às nossas características humanas. Nós somos convidados a, pelo menos, sermos co-administradores. Mas como na parábola dos administradores infiéis, nós queremos tomar posse e expulsar Deus daquilo que é legitimamente dele. Entender isso, para entender isso a gente precisa regressar um pouco, voltar alguns passinhos atrás e entender. Por exemplo, quando eu vim aqui para São Paulo, primeira vez, aqui no contexto aqui da igreja, já tinha vindo outras vezes, mas não no contexto da igreja, vim convidado pelo pastor Felipe para participar do aniversário de 10 anos da igreja. 10. Foi de 10, foi em 2018. Isso. Eu vim aqui e fiquei hospedado em hotel, fiquei hospedado na casa do pastor Felipe, fiquei hospedado na casa da vozinha. Vocês lembram disso? E como hóspede, eu estava desfrutando da hospitalidade, daquilo que não era meu. E como um hóspede deve se comportar? Deve honrar o lugar onde ele está. Deve zelar por tudo o que ele faz. Deve zelar pelo bom nome daquele que o hospeda. Deve cuidar daquilo melhor do que cuida das suas próprias coisas. E deve manter um laço de gratidão. Alguém já teve a oportunidade de hospedar alguém em sua casa e descobrir uma pessoa profundamente ingrata? Alguém já teve essa má experiência? Eu espero nunca ter sido essa pessoa. É uma das coisas mais dolorosas e sofridas, você abrir sua casa, abrir seu coração para alguém, e essa pessoa te desprezar, falar mal de você, destruir o que você tem, lidar com aquilo como se fosse nada, sair falando mal. Aliás, o pessoal fala que quando se dá festa é um problema, né? Porque tem sempre a turma que sai falando mal de tudo que deu na festa. Você se sente mal com isso? Dói? É feio? Pois é. Essa é a percepção de que Deus tem sobre muita gente. Deus, Ele convida-nos a existir no mundo que é dEle, a desfrutar de um mundo que Ele criou. E o homem destrói esse mundo. O homem despreza esse mundo. O homem fala mal desse mundo. Se apropria e quer mudar, transformar, corromper tudo que há nesse mundo. E diz, é meu. E Deus fala, não é não. É meu. Por outro lado, quando Deus ele encontra um filho seu, gentil, também hospitaleiro, cuidadoso, e que olha para tudo como um co-administrador, eu entendo que ele fica profundamente feliz
de dizer: filho meu, entra na minha alegria. Deus, Ele tem nos chamado a sermos cuidadosos com a sua criação, a lidar com a sua criação, entendendo que a criação reflete o caráter do Criador. Então eu não posso chegar para a coisa que foi criada por Deus e desmerecê-la, destruí-la, danificá-la, falar mal dela. Então eu não entendo, por exemplo, como alguém despreza pessoas que não são da mesma cultura, ou pela sua cor de pele, pela língua que ela fala, pelos hábitos originários que ela tem. Ele está dizendo para Deus: Deus, você não sabe criar as coisas direito, porque não criou tudo igual a mim. Tem gente que se acha realmente muito, se sente muito, e acha que é superior ao fulano porque ele veio da Bolívia, ou porque ele que ele é superior porque ele é mais educado, porque o rapaz que fala é diferente dele, porque nasceu em Moçambique, ou porque no Japão se come uma coisa que ele não consegue comer, ou porque na China as pessoas não têm o mesmo tipo de proximidade, relacionamento que se tem aqui. Porque os europeus são frios, eles não têm calor. A gente precisa reconhecer essas diferenças culturais como essa multiforme graça de Deus, que não nos fez, aonde nós estamos e vivemos, como sendo os especiais. A gente não pode se apropriar de Deus desse modo. Existem muitas línguas, existem muitos sotaques, existem muitos tons de pele, e todos esses foram criados por Deus. O chamado de Deus é que a gente reconheça Ele na sua criação, principalmente quando essa criação parece tão diferente de nós mesmos. E veja que Jesus, ele toca muito nesse assunto, principalmente para aqueles que se aproximam dele e se tornam um com ele, quando ele vai fazer lá a oração no capítulo 17 de João, que ele faz a sua oração sacerdotal por aqueles discípulos, e diz: não é só por vocês, mas por todos aqueles que crerão. Eu quero que vocês todos sejam um, como eu sou um com o Pai. E ele estava falando para pessoas que, apesar de terem nascido proximamente, cada um tinha uma personalidade, um comportamento, um modo de vida diferentes entre si. Ali tinha pescador, tinha artesão, tinha homem livre, tinha cobrador de impostos. Pessoas que ainda não se entendiam na própria sociedade, que era profundamente dividida e marcada pelas suas diferenças de interpretação e de entendimento de como servir a Deus. Esse reconhecimento da hospitalidade divina para conosco é um convite, é um desafio para que a gente aprenda a viver do mesmo jeito. A forma como Deus foi hospitaleiro e é hospitaleiro conosco é um desafio para que nós sejamos hospitaleiros. E é a Bíblia que nos diz isso. Tem duas cidades, Sodoma e Gomorra, que foram destruídas. E o pecado delas, apesar de algumas pessoas pensarem que era apenas um pecado ligado à sexualidade, vai ser dito pelo profeta Isaías, se não me engano, que o pecado deles era falta de hospitalidade. Lembrem que o Antigo Testamento continuamente brigava com aquele povo judeu. Sejam hospitaleiros, vocês têm que tratar como sendo da sua própria família aquele que está dentro das suas portas. Se algum estrangeiro vem conviver em meio a vocês, vocês devem tratá-lo do mesmo jeito. As leis que se aplicam a você têm que se tratar aquele que veio viver dentro da terra. Por quê? Alguns deles faziam o quê? O mandato para não escravizar é só para não escravizar o meu irmão, alguém que é da mesma tribo. Não, o Senhor está falando, você não pode escravizar quem veio viver na terra. Tinha uma lei lá, que era uma lei de jubileu, que a propriedade da terra, mesmo que ela tivesse sido dada em caução, alguma coisa assim, precisava retornar depois de 50 anos. E os judeus da terra faziam o quê? Não, isso é só para a gente.
Não, Deus falava, é para todos que vieram viver na terra. Aqueles que vieram viver na terra prometida são parte da terra prometida. A nossa terra prometida é Cristo. E todos aqueles que vêm viver na terra prometida, que vêm viver em Cristo, devem ser tratados com toda a dignidade, com todo o amor, recebidos no seio da família cristã, do mesmo modo, independente de como tenha sido a sua origem. E esse tema de como lidar com a hospitalidade, sendo hospitaleiros, e sendo gratos à hospitalidade, me evoca uma pequena história que eu vou compartilhar com vocês. Tinha uma cidade do interior, uma determinada cidade, e quem já esteve aqui em cidade do interior, que já passou dias, levanta a mão aí, por favor, que vai entender melhor. Em cidade do interior, todo mundo se conhece, é tudo muito próximo, né? Uma vez eu e a Jo fomos na cidade do meu pai, a gente chegou lá, era por volta de meia-noite. Entramos, fomos dormir, no dia seguinte de manhã, minha madrasta pede para a Jo ir na padaria, para buscar alguma coisa, era um bolo, não lembro o que era, a Jo deve lembrar. E quando ela chegou na padaria, já sabiam quem ela era. A pessoa ainda falou, não trouxe não, mas está lá em casa. Disse para ela onde que era a casa da dona da padaria, para ela ir na casa dela buscar. Porque as pessoas do interior, elas ainda trazem esse conceito, esse contexto de proximidade, de olhar o outro como parte de si. E o que acontece? Nessa cidade do interior chegou uma família muito pobre, vindo praticamente em desespero, porque às vezes quando você vai se mudar para um lugar, você prepara tudo, né? Você tenta chegar já bem na fita. Mas essa família chegou na outra cidade meio que refugiada, já fugindo da pobreza, da seca, da falta de recursos, da falta de alimento. E eles são recebidos, e nessa cidade tinha um homem chamado Miguel. E Miguel era conhecido por ser uma pessoa muito generosa, porque tinha alguns recursos. E ele imediatamente se solidarizou com aquela família, arranjou onde eles morassem, ajudou um trabalho para o pai daquela família, ajudou alguma coisa para aquelas crianças estudarem, tentou integrar aquelas pessoas naquela cidade. E aos poucos eles foram se integrando, aprendendo os maneirismos, os sotaques, né? Como se falava tal coisa naquela cidade, quais eram as comidas preferidas, porque tem tudo isso, tem tudo, toda cidade tem suas pequenas diferenças. Só que nessa mesma cidade, tinha um outro homem, e esse outro homem era o oposto disso, era um tal de Atanásio. O Atanásio era um cara duro de coração, seco nos seus relacionamentos, que não via alegria em nada, que não reconhecia nada que lhe fizessem, era uma pessoa profundamente ingrata. E mesmo assim, algumas pessoas ainda estendiam para ele solidariedade nos seus momentos de dificuldade. Só que ele era incapaz de retribuir, não nem de retribuir, ele era incapaz de reconhecer e agradecer a bondade que lhe era oferecida. Porque tem pessoa que é tão ingrata que quando recebe algo, bota defeito na bondade que recebeu. Aquela família que chegou, ela se integrou àquela cidade, e eles responderam com gratidão e amor. Ali eles fizeram seus laços, casaram seus filhos, eles se integraram e ali eles eram felizes, distantes da dificuldade e da miséria da onde eles haviam vindo. Porém, Atanásio continuou sendo uma pessoa infeliz, amarga, incapaz de doar nada. Era uma figueira seca, que não dava fruto, não dava sombra, não dava esperança e nem tinha esperança em nada. Tem momentos em que a gente precisa decidir qual é o nosso papel na nossa sociedade. Nós chegamos como essa família pobre nessa sociedade, mas quando nós estamos nela, nós precisamos escolher se nós somos como esse Miguel ou se nós somos como esse Atanásio. Quando nós escolhemos ser como esse Miguel, eu vou te dizer uma coisa. O pastor Ricardo, ele sempre diz isso: Deus dá fruto a quem semeia. Deus, ele abençoa você para ser abençoador.
Abrão tinha dúvidas e questionamentos com Deus, porque ele reclamava da situação em que ele vivia quando ele chegava entre os povos onde ele é dado estar, porque ele era perseguido, porque as pessoas entulhavam os poços dele, porque faziam poucas e boas com ele. Sabe o que Deus responde? Alguém lembra? Seja você a bênção. Senhor, eles estão entulhando meus poços. Seja você a bênção. Vai lá e abre poços para eles. Senhor, eles estão me perseguindo. Seja você a bênção. Ajude-os. Se você gosta de ler a versão antiga, ser tu uma bênção. Ainda bem que eu não trago paletó, né? Gente, o Evangelho ele tem esses graus de simplicidade junto com a profundidade. O Senhor ele quer de você uma transformação, de que todas essas raízes de amargura que você eventualmente carrega pelo seu passado, pela estrada de dor que você pode só ter vivido, você arranque e lance fora, da mesma forma como Deus lança fora a lembrança do teu pecado, para que você se torne abençoador, para que você se torne espelho desse Criador, porque muita gente que você convive nunca leu a Bíblia, nunca leu uma linha do Evangelho, talvez tenha visto só um filme na TV de nome Jesus, mas ela vê você todos os dias. O único evangelho que ela tem acesso é você. João continua falando sobre Jesus e faz uma metáfora entre luz e trevas, que Jesus era luz e que tudo ilumina, que mostra claramente, às vezes, os erros, os pecados que nós temos. Cada um de nós tem uma história particular. Vocês sabem que eu não sou dado a ficar contando o testemunho da minha vida, e não faço isso mesmo. Algumas pessoas que convivem mais perto comigo vão saber de uma coisa ou outra. Mas o Senhor, Ele quer pegar a sua vida e mostrar para você, qual é a natureza daquilo que Ele quer transformar. Para isso Ele ilumina, e a iluminação, quando nós somos iluminados, nós somos aquecidos, às vezes nós somos incomodados, a luz às vezes bate nos nossos olhos e arde. Ninguém passa pela luz e entra na luz sem sofrer um profundo incômodo que revele a natureza das coisas obscuras que nós tentamos esconder. E o Senhor, Ele quer que você faça uma escolha entre andar na luz dEle ou nas trevas, se afastando dEle. Eu quero concluir essa palavra de hoje, porque vai continuar semana que vem, vai ter parte 2, dizendo que o Senhor, Ele tem um propósito e um projeto através da tua vida. E eu quero que você reflita profundamente de como essa história da criação, ela se liga com você porque você foi criado por Deus para viver na luz, para ser hospitaleiro, para ser luz para as nações, para ser luz para as pessoas que vivem próximo a você, para que você seja o exemplo a ser seguido, para que você seja a pessoa que olha primeiro para as coisas em si mesmo que precisam ser consertadas e não fica dizendo, eu sou desse jeito e vou continuar desse jeito, quem quiser que engula. Não. Mas para que você se torne um doce aroma, uma experiência saborosa na vida das pessoas ao seu redor, para que você seja mais parecido com Cristo, para quem está perto de você,
e que essas pessoas possam ser inundadas do amor de Deus por conviver com você. Estar perto de você signifique estar perto de Cristo. Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe cada um de nós, e vamos nos deliciar com a ceia do Senhor mais uma vez esse mês. Amém.